Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje nós temos um convidado especial no estúdio, Nazareno Feitosa, que é palestrante espírita e facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita aqui na Comunhão, é isso? Isso, perfeito. Obrigada por aceitar nosso convite. É a segunda vez que você vem aqui, né? A gente já fez um programa com você sobre aborto, lembra? Muito bom. Muito bom. Se os ouvintes tiverem, os telespectadores também, né, tiverem interesse, está lá no nosso canal da Comunhão no YouTube. É uma alegria poder estar com você e com a Thelma. Obrigada. E Thelma. Um abraço para a Miriam também, que organizou a Miriam não pôde estar hoje no estúdio conosco, temos só a Thelma. Bom, vamos começar hoje falando sobre felicidade, né? Sob o prisma da psicologia positiva e da espiritualidade, que é o tema de uma das suas palestras aqui na Comunhão, né? Também está disponível no YouTube. Vamos dar uma espécie de passo a passo para você, ouvinte, através de novas perspectivas e atitudes, tornar a sua vida um pouco mais feliz. A felicidade é uma constante busca do ser humano, embora a maneira como cada um a vivencia seja muito relativa à condição evolutiva, né, de cada um. O Livro dos Espíritos, nas questões de 920 a 922, nos diz que a prática das leis divinas proporciona a felicidade e, portanto, depende de cada um ser tão feliz quanto possível. Então, Nazareno, é possível ser feliz, assim, literalmente feliz? Explica pra gente. Bom, um abraço a todos os telespectadores também e ouvintes. Bom, realmente o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se é possível encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. E os Espíritos dizem que não, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação, como purificação. Mas cabe a ele minorar as suas dores e ser tão feliz quanto comporte a sua existência grosseira. Então eles falam também, na parte das leis morais, que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E é por isso que Kardec também organizou, junto com a espiritualidade maior, aquelas 10 leis morais que a gente encontra também no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem o caminho, sabe realmente que não dá para ser completamente feliz, mas, ao mesmo tempo, os Espíritos pedem para a gente buscar ser o quanto possível. Então, a gente deve se esforçar por encontrar a felicidade. A gente vai chegar à conclusão que a gente não vai encontrar felicidade 100% do tempo. Nós vamos encontrar momentos de felicidade. Vamos também buscar investigar que dicas, que predisposições, que hábitos podem nos ajudar a ser mais felizes por mais tempo. Isso a gente pode tentar discutir no encontro de hoje. E as pessoas acham muito que ser feliz é a ausência de problemas, né? O que é meio que impossível, né? Todo mundo vai lidar. Às vezes a gente tem momentos um pouco mais calmos, porém a vida é uma montanha-russa, né? Então, como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender, buscar a felicidade numa situação difícil que a gente passe? A questão dos problemas, na hora que a gente se coloca na posição de espírito imortal, Kardec vai falar do ponto de vista em um Evangelho segundo o Espiritismo. Vai dizer que toda vez que ele estava diante dos problemas, das dificuldades, ele se colocava do ponto de vista de espírito imortal. E aí tudo ficava pequenininho, tudo ficava, não é menor. Então a gente vai aprender com ele, com Jesus, que o jugo é suave, o fardo fica mais leve com Cristo, e ao mesmo tempo que esses problemas são desafios evolutivos. Então eu brinco, olha, não falem mais que vocês têm problemas, que vocês têm dificuldades, vocês têm desafios evolutivos, que é mais chique, é mais otimista, não é? E provas são uma oportunidade de melhoria para a gente ir para lugares mais felizes no mundo espiritual. De repente a gente não estava num lugar muito bom. Disse aos espíritos que passaria pelas provas aqui, ia tirar 10 na prova, para poder ir para um lugar melhor, para encontrar aquela família querida que há muito tempo a gente está distante dela. E a gente vem para cá, então a gente adora quando tem prova. Espírita não acha ruim. É igual concurseiro. O concurseiro adora, porque se não tiver prova, como é que ele vai passar no concurso, não é?
Então o espírito também gosta das provas e a gente começa a ver a vida de uma maneira um pouco diferente. O espiritismo tem esse grande mérito de ressignificar tudo que aparentemente para nós era ruim, com ele se torna bom. Então uma grande lente que a gente pode e deve utilizar é a doutrina espírita para ser mais feliz também. Agora, nos últimos tempos, o ramo da psicologia ficou mais ressaltado quando o Dr. Martin Seligman ele se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia, e ele verificou que no passado a psicologia tinha como propósito também buscar fazer as pessoas mais felizes. Só que nas últimas décadas, com o aumento das descobertas e do tratamento das doenças psiquiátricas, elas ficou muito em tratar a doença e esqueceu o propósito da felicidade. Então, na psicologia, que eles chamam de psicologia positiva, eles vão fazer pesquisas científicas sobre como aumentar a nossa felicidade. Que países, que povos, que hábitos fazem as pessoas mais felizes. E ali é um compêndio, tem sido um assunto recente, mas muito estudado, e com informações muito curiosas, porque a gente achava que era do ponto de vista material. E curioso que hoje nós temos muito mais avanços, nós temos muito mais tecnologia. Há alguns séculos atrás a gente não tinha os remédios que a gente tem hoje, os tratamentos médicos, anestesia, antibiótico, vacina. Hoje nós temos muito mais riqueza. Por exemplo, o povo americano é extremamente rico, está vivendo cada vez, do ponto de vista material, melhor, mas a felicidade não. As pessoas estão cada vez mais infelizes. Sim, depressão. Por que aumentou a depressão? Por que aumentou o isolamento? Por que aumentou o suicídio? Então é muito importante a gente investigar e buscar realmente encontrar na ciência, porque o espiritismo está lado a lado da ciência, maneiras e técnicas para a gente ser mais feliz. Essa questão até de se buscar, se conhecer, né? Que faz com que a gente mascare o nosso contexto, né? Eu vejo assim, a gente vai buscar, não quero envelhecer, né? São pontos assim que né, a pessoa vai buscando isso, buscando aquilo, alternativas, e é uma coisa que é inevitável, né? Você tem que entender que você... É muito bom poder envelhecer. Tem gente que não consegue envelhecer, né? Já retorna ao mundo espiritual antes. Sair da zona de conforto, né? Então, não é para sempre. Sim. Então, é isso que eu acho que falta nas pessoas, né? Elas mascaram muito, buscam objetivos que não alcançam. É o olhar materialista, né? Daquele prazer imediato, da aquisição de coisas, né? Essa influência. Agora, eu estou entendendo que a psicologia positiva, ela busca entender o lado espiritual, né? Ela vai descobrir que também alguma coisa ligada à espiritualidade produz mais felicidade. Então, eles investigam, então eles percebem, por exemplo, que eles chegam a fazer uma análise que 50% da nossa felicidade é o que eles chamam de um padrão genético. Então você já nasce com 50% da sua felicidade. Tem pessoas que já nascem mais otimistas, mais alegres, mais introvertidas. Tem pessoas que são mais quietinhas, mais introvertidas. E há pessoas, então, diferentes das outras. Mas os outros 50% da nossa felicidade, somente 10% são as questões materiais. Do dinheiro, da riqueza, do poder, da juventude, da beleza. Tudo isso que a gente se esforça tanto, gasta tanto esforço e tempo da nossa vida, só vai fazer diferença em 10% da nossa felicidade. E ele descobre que os outros 40% são atitudes intencionais, são comportamentos que a gente pode trabalhar, se habituar a desenvolvê-los, e eles vão produzir mais felicidade. Certo. Então são aqueles comportamentos para aumentar, inclusive, a produção de neurotransmissores. Um mais destacado entre eles é a dopamina, na felicidade. O Livro dos Espíritos ele já fala isso, na questão 922, menciona que a felicidade, do ponto de vista material, né, consiste em ter-se a posse do necessário. Quer dizer, está aí nos seus 10% da psicologia positiva, é o necessário. Então, quando você tem o necessário, supostamente o resto veria dos seus comportamentos, das suas crenças, né? Esses outros 40% aí, dos 50%. A questão, acho que o número não é esse. A 922 fala de felicidade, daquela restrição.
Mas o que eles falam é que qual tipo de felicidade é que todo homem pode aspirar aqui na Terra. E eles falam que do ponto de vista material é a posse do necessário. Veja que não é nem propriedade, é posse. Do necessário, não é do supérfluo. E do ponto de vista moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. Então ele fala que é um mínimo que todos nós podemos alcançar aqui na Terra de felicidade. Né? É um parâmetro para a gente ter uma noção. Mas os espíritos nos falam que ao contrário, que o apego aos bens materiais nos faz sofrer. Não nos faz felizes aqui e ainda no mundo espiritual se torna um empecilho para o espírito avançar na sua espiritualidade, na sua realização. A gente acaba perdendo muito tempo, fica muito distraído com os bens materiais. Né? Então vamos entrar agora nesses comportamentos aí que a psicologia positiva orienta para você conquistar mais felicidade. A gente precisaria de muitas horas para falar desse Fala assunto. um pouquinho aí. Mas vamos tem resumir. até tem um vídeo que eu encontrei, eu achei fantástico, um vídeo de apenas 10 minutos do canal Epifania, tá no YouTube, é só você procurar lá. Tudo que sabemos sobre felicidade, literalmente, né, do canal Epifania. Traz muitas coisas interessantes. E ele faz um resumo desses 8 comportamentos intencionais que nós deveríamos trabalhar. Eu até trouxe para vocês aqui, tá? Aqui. Então ele fala o seguinte, que a gente deve primeiro buscar aumentar a dopamina, então, e aí relaciona algumas coisas que vai aumentar a dopamina, como uma atividade física variada, se a gente puder variar melhor ainda, não precisa virar o Rambo, mas ter uma atividade física, isso produz endorfinas, né, que produzem bem-estar, melhora o bom humor, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora o sono, melhora tudo. Não é? A atividade física, realmente, nós precisamos dela. Dormir bem, não é? E ele vai levantar logo nesse quadro que você fazer algo de compaixão, você fazer uma que a gente chama de caridade, não é? Que caridade no espiritismo não é esmola, é bondade ativa para todos. Isso é a caridade, a bondade ativa para todos, não é só para a nossa família, para todos. Então, ele vai dizer que você, quando faz um bem a uma pessoa, isso produz tanto a dopamina quanto o uso de cocaína. Olha só. Que incrível, né? E por isso até o provado, né, científico. E por isso até o doutor Sérgio Lopes, espírita e palestrante muito querido, ele vai dizer que caridade vicia. Olha, sim, que coisa interessante. Eu já vi essa fala dele. Bom, e tem os estados de flow, então, de fluir, que seriam aquelas atitudes que a gente faz com muito prazer. Então, por exemplo, você tocar um instrumento, você ler, você estudar, você dançar, né? Fazer algo que você se sinta bem fazendo. Até mesmo trabalhar você pode fazer. Né? Aprender nos traz muita alegria também, muita felicidade. E é você estar presente. Quando você aprende a estar presente, você fica concentrado naquilo. Então, esses estados de flow, inclusive, há uma pesquisa também feita com até uma amostragem significativa de um pesquisador, tem uma palestra dele no TED Talks, falando que quando eles mediram o nível de felicidade das pessoas, é quando elas estavam fazendo algo que elas estavam focadas, que elas estavam presentes. Com prazer, né? Isso era até um tipo de meditação. É a meditação zen budista chamada atenção plena, que agora está muito falado. Mindfulness. Então você está presente em cada instante e aquilo aumenta também a nossa felicidade. Então verificar isso, verificar apenas se naquela atividade a sua habilidade é suficiente ou se não é muito abaixo. Porque se for muito acima, você fica entediado. E se sua habilidade é muito abaixo, você fica ansioso, você fica estressado. Então, você entra em estado de flow quando há um equilíbrio entre a sua habilidade e o desafio. Ele vai dizer também, por exemplo, que recursos básicos são suficientes. Então, pessoas que estão muito ricas não são necessariamente mais felizes. Pelo contrário. Agora, é claro que falta de dinheiro também gera infelicidade. Você está passando necessidade básica, está passando frio, está passando fome, etc. Claro que faz muita diferença. Mas à medida que estão satisfeitas as necessidades básicas, acima daquilo, aquilo não provoca um aumento na felicidade. E que há 2 tipos de sistemas, 2 tipos de metas. As pessoas podem ter metas extrínsecas, que é buscar fora a sua felicidade. Essas são as pessoas menos felizes. As que estão buscando o dinheiro, o poder, o status, o reconhecimento. Já ao contrário, quando você tem metas intrínsecas, como o seu autoaperfeiçoamento, você ajudar as pessoas, você deixar um legado para a humanidade, isso, as pessoas que buscam essas metas são mais felizes também. Outra coisa que eles vão perceber
é que trabalhar duro, mas será que isso vale a pena? O Japão tem um PIB, um Produto Interno Bruto, extraordinário, muito grande, mas muita competição, muito estresse, muitos suicídios no Japão. Isso. Enquanto que o Butão, um paísinho pequeno, vai desenvolver o conceito de felicidade interna bruta, o FIB. Então, até as políticas públicas são voltadas a o que é bom para a sociedade, o que é bom para o ser humano. Né? E vai dizer, olha que coisa curiosa também, que quando há um senso de comunidade, naquelas regiões as pessoas são mais felizes. Então, por exemplo, na Dinamarca, a Dinamarca é considerado o segundo país mais feliz do mundo, há muitas pessoas vivendo em pequenas comunidades. Então, várias casas modestas e uma casa grande, onde elas compartilham as refeições, o trabalho, o lazer, como se fosse uma grande família. Isso produz muita felicidade. Eu me recordo do interior, né, as pessoas antigamente não tinham geladeira, e cada um ia matar um porco. Tinha que chamar todos os vizinhos, todo mundo fazia alguma tarefa na matança do porco e levava um pedaço do porco para casa. Era aquela festa. Então, assim, aquele entrosamento, isso faz muito bem para a gente. Meio aldeia indígena também, não? Enquanto que hoje nós estamos cada vez mais isolados, morando às vezes em apartamentos. A gente não conhece o vizinho, né? E esse contato de internet, de rede social é muito bom, eu acho muito bom para aproximar as pessoas. Tem um lado bom. Mas a gente precisa desse relacional. Né, dessa energia, essa troca de energia diferente, isso nos faz muito bem, não é? Então, lembrar disso. E a gente vai lembrar também que em Copenhague é a cidade que tem mais bicicletas. Hoje é o dia do ciclista, é a cidade que tem mais bicicletas do planeta. Então, as pessoas fazem muita atividade física, vão ao trabalho de bicicleta, etc. Então, é muito interessante também. Vai dizer que a compaixão produz mais felicidade. Então, há uma tribo na República da Namíbia que eles fazem tudo juntos. Até quando um membro da tribo adoece, eles vão todos lá ajudar, vão fazer orações juntos, vão buscar ajudar. Então, essa solidariedade, essa compaixão, quando a gente é mais cooperativo, isso produz muita felicidade para nós também. Então, vejam que a caridade faz felicidade, não é? Nos faz mais felizes. Vai falar também da meditação, que a meditação também já tem estudos já comprovando cientificamente que produz benefícios para a saúde, contra a ansiedade, contra a depressão, etc. E também aquela meditação que você tem com foco na compaixão produz ainda mais felicidade para nós, não é? E isso está nesse videozinho que eu falei para vocês de 10 minutos que está lá no YouTube do canal Epifania. Nos livros vocês vão encontrar muito mais material, não é? E há uma palestra, também está no YouTube, feita no TED Talks, como é que eu vou pegar aqui o nome dele? O nome da palestra é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É do Sean Ashore. E o Sean, ele vai falar que, inclusive, a cadeira de Psicologia Positiva em Harvard, considerada uma das melhores faculdades do mundo, é a cadeira de Psicologia Positiva. É a mais concorrida. E vai trazer algumas dicas de treinos para a felicidade. Ele vai falar até que pessoas mais otimistas, mais felizes, elas conseguem dar melhor resultados nas empresas, mesmo que sejam menos competentes naquela área. Então, uma empresa vai contratar 2 tipos de pessoas, uma mais competente, outra mais otimista, e o grupo mais otimista vai dar melhores resultados nas vendas, no crescimento, etc. É uma coisa interessante, né? Então ele vai dizer, olha, a felicidade produz o sucesso, e não o sucesso que produz a felicidade. Exato, muito boa frase. A gente está trocando o caminho. E ele vai trazer algumas dicas, por exemplo, fazer durante 21 dias, que é normalmente o prazo que se acredita que a gente desenvolve um hábito. Para você fixar todos os dias, como é que vamos aprender a ser feliz? Vamos fazer um treino aqui rápido. Então, basta 2 minutos. 2 minutos você vai relacionar motivos para a gente ser mais gratos. Então, olha lá, exercitar a gratidão. Muito importante para todos nós. Então, e motivos diferentes. Todo dia você está... eu quero o motivo pela minha mãezinha, que me criou com tanto amor, com tanto carinho, não é? Para ter conhecido o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita e tal. Né? Então, assim, você anotar 3 motivos, e a gente tem muitos, é porque a gente não se dá conta, e ele vai dizer que à medida que a gente vai fazendo isso, o nosso cérebro começa a ser treinado a buscar ver as coisas positivas. Exato.
Em vez da gente buscar sempre o negativo, que a gente está treinado para isso. Isso. Os noticiários, né, só mostram a parte Exato. negativa do planeta. E a gente está focado nisso. Então, fazer o contrário. Vai sugerir também que você faça 3 atos de gentileza. Mande, por exemplo, 3 e-mails para amigos seus, elogiando-os. A pessoa está lá, segunda-feira de manhã, recebe um elogio. Poxa, cara, você é tão bacana, você é uma pessoa tão inteligente. Alguma coisa tão querida. verdadeira, né, Nazaré? Sim. E aí, às vezes, você sentido. fala, ele quer tanto bem. Aí a pessoa, poxa, cara, eu também te quero tanto bem. E aí você tanto ajuda aquela pessoa no seu dia, como isso vira um hábito, um círculo virtuoso que você vai repetindo. Então, a gentileza, a gratidão, não é? Anotar também as experiências positivas que você teve nas últimas 24 horas. Foi o que aconteceu bacana. Aí, poxa, eu participei lá do Papo Espírita com a Ana, com a Thelma, com a Miriam, ali acompanhando, ali do lado, né? E o Bismarck. Então, foi tão bacana. Então, a gente, quer dizer, você registrar, porque tanta coisa boa da nossa vida a gente não registra. A gente só foca no negativo. Então, aprender a ter esses olhos de valorizar o bem, valorizar o belo, como o Chico Xavier era especialista nisso também, não é? Então, aí ele vai convidar para a gente fazer uma ressignificação eu já estudei, eu comecei a faculdade de psicologia, já li muito sobre essas matérias todas de autoaperfeiçoamento pessoal, autoconhecimento, e eu não conheço nada melhor que a doutrina espírita para fazer essa ressignificação. Ela bem compreendida, a gente vai poder ressignificar a vida e transformar muita coisa que era negativa em coisas positivas. Os aprendizados, Os né? aprendizados, sim, para todos nós. Porque a gente sabe que todas as dificuldades pelas quais a gente passa, a doutrina explica isso, né? Elas têm como função ensinar o espírito, né? Sim, e a gente aprender a superá-las, né? Aprender a se melhorar a cada dia. E aí quando sabe que tem um Pai de infinito amor, bondade, justiça, misericórdia, é soberanamente justo e soberanamente bom. Não tem ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai. Que a gente tem os anjos da guarda, tem os nossos entes queridos que nos antecederam, né? Tem tantos espíritos bons e interessados no bem também, nos ajudando. Como a gente tem motivos para agradecer. Quando a gente faz a prece mesmo, né? A gente sempre parte de um agradecimento. Já é como que uma fórmula da prece. E isso te educa a fazer isso que a psicologia positiva nos ensina, né? Se como coloca, treino. né? Porque muitas vezes a gente agradece até pela situação difícil que a gente passou, porque a gente consegue ver aonde a gente cresceu, né? Naquele problema, pode ser uma situação muito grave, né? Numa perda, numa doença, em alguma coisa muito séria, a gente consegue. É o concurso que você fez e você conseguiu significar, né? Conseguiu passar, né, no Exatamente. concurso. Tem uma questão no Sermão da Montanha, né, das Bem-aventuranças. Podemos entrever que Jesus nos ditava o caminho para a felicidade. Então, nos fala um pouquinho mais sobre isso. Um expositor espírita muito conhecido no Brasil afora, que, aliás, ele ficou paralítico e ficou cego, que é Jerônimo Mendonça, lá de Ituiutaba, em Minas Gerais. Ele vai nos ensinar que o roteiro da felicidade está no Sermão da Montanha. E curioso que muita gente não sabe o que significa bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa felizes. Tanto que a Bíblia de Jerusalém agora já está trazendo na tradução nova, felizes. Então Jesus vai falar de felicidades. Felizes os pacíficos, os pobres de espírito, os pobres de orgulhos humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira. E a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é a chave para muitas virtudes. E ele fala, felizes os que choram, os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Então ele fala que até mesmo quando a gente está passando pela expiação, pelas provas, como o Evangelho segundo o Espiritismo diz que toda prova rude é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então até mesmo quando a gente está passando por questões difíceis, dolorosas aqui na Terra, Jesus chama a atenção, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesta Terra, nesse planeta, nessa condição grosseira, nós vamos passar ainda por muitos desafios evolutivos, né? Mas a gente vai passar com essa confiança que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Como Paulo dizia, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente tem essa consciência e a doutrina vai nos dar esse olhar, mostrando que tudo que a gente achava que era ruim, é bom. A morte é liberdade
Porque aqui é uma espécie de presídio para o espírito e a gente vai se libertar. O ente querido ganhou a vara de soltura antes, vamos ficar felizes por ele, não desesperados como a gente fica. Né? Vamos ficar com saudade, sim, mas a gente vai se encontrar com a certeza absoluta. A doença, André Luiz fala que ela funciona como um dreno energético, colocando para fora todas as desarmonias do corpo espiritual, do perispírito. Então eu estava lá no mundo espiritual antes de nascer, com o corpo todo cheio de sequelas, todo sofrendo, numa região muito ruim, passando aqui pela enfermidade que a gente reclama dela aqui hoje, a gente vai chegar com o corpo espiritual resplandecente no mundo maior e vai agradecer a enfermidade que a gente teve. Então tudo aqui, não é? Aparentemente é ruim, a gente não ser bonito, e a gente vê, quando vê os mensageiros de Jesus, vê lá, Madre Teresa não era bela, Irmã Dulce também não, Chico Xavier não era um homem bonito, não é? Não. Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer. Ah, era feinho? Se esse povo fosse lindo, não era perigoso para eles não cumprir a missão. É verdade. Então, ó, pede para vir feinho, porque fica protegido para não fugir da missão, não se complicar. Então eu adoro essa doutrina, porque até ser feinho, ó, a gente está protegido, que maravilha, a gente fica feliz. Então, tudo que aparentemente era ruim, né, dá para a gente, né, ser mais feliz. E muitas vezes a gente vai perceber que existem os tormentos voluntários, os sofrimentos voluntários, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes a gente sofre sem necessidade. A gente que provoca o nosso sofrimento. Não era um sofrimento que estava programado, não era uma prova que estava programada, mas a gente que, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, a gente acaba sofrendo desnecessariamente. No dia a dia da gente, né, Nazarena, então, às vezes a gente passa por uma situação que a gente, depois lá na frente, tem um entendimento melhor, fala, puxa vida, se eu não tivesse sido tão orgulhosa, né, se eu não tivesse criado essa confusão, se eu não tivesse feito assim, assado, se a gente fosse pessoas um pouco mais simples, né, mais humildes, com menos vaidade, menos tivesse orgulho, assistido mais o Papo Espírita. A gente às vezes não se enrolaria tanto, né, não, Nazarena? Às vezes a gente cria tanta confusão e vai se enredando, criando dificuldade, criando infelicidade, que é o que dizem para nós, né? Que a maior parte dos nossos sofrimentos aqui a gente causa aqui mesmo, né? Sim. Não tem nada a ver com as vidas passadas, né? Com as nossas experiências. Não, e até quando a gente vê experiências muito difíceis, por exemplo, a vida de Saulo, depois Paulo, né, ele vai narrar mesmo, acho que em Colossenses, vai dizer que ele sofreu 3 naufrágios, que foi atacado pelos judeus, pelos gentios, que ele foi encarcerado, que ele recebeu 39 chibatadas mais torturado. Olha o que esse homem sofreu, né? A gente olha assim, né? E para pregar, para falar do Evangelho, e aí ele vai ao mesmo tempo, é esse mesmo homem que vai dizer, de tudo dai graças, porque esta é a vontade de Jesus conosco. Então, a Assim, compreensão... e como é que ele chega no mundo espiritual? A gente sabe como é que ele chegou no mundo espiritual. Como é que é a condição de Paulo no mundo maior? Né? Mesmo tendo vencido todas essas lutas, o trabalho de Kardec, o trabalho de Chico, os desafios que Chico enfrentou. E Chico sempre com bom humor. Como é importante o bom humor. Ele fazia graça com as suas enfermidades, com as suas mazelas. Uma vez ele chegou, Divaldo, é verdade que você está casado? E aí, Divaldo, mas como assim, eu estou casado? Né? Não, mas se Chico Xavier está dizendo que eu estou casado, eu devo estar casado mesmo, porque Chico realmente não erra, né? E aí ele mas como assim, Chico, eu estou casado? Eu soube que você está casado, mas como que eu estou casado? Eu soube que você está casado com a dona Gina, né? Está com a dor no peito, a Angina, pectores. Aí ele, Chico, eu tô casado. Pois é, meu filho, eu tô com ela também. E tem hora que ela ela é dura, que ela não me larga, né? Então ele fazia graça com as coisas. Aliás, dizem que rir de si mesmo é um fator também. E Chico Xavier, apesar da vida muito simples, não ter nenhum recurso financeiro a mais, né, de muitos desafios que ele passou, era considerado pelos seus biógrafos uma pessoa que tinha muita alegria de viver. Era a maior característica dele, era a alegria de viver. Por causa da fé no futuro, da confiança e por ver a vida com os olhos do amor. E a gente tem falado muito aqui, né, no papel do autoconhecimento para a construção de atitudes mais positivas, né, de coerentes, a gente ter uma vida um pouco mais consistente, né, de acordo com os ensinamentos que a gente recebe.
Então, como é que a construção desse autoconhecimento, como é que ele pode funcionar na visão da psicologia positiva para colaborar para essa felicidade possível? A questão do autoconhecimento, ela já vem sendo falada desde a filosofia antiga. Então, desde antes de Jesus mesmo, quando a gente teve um dos seus ministros, Emmanuel ensina no livro A Caminho da Luz que Sócrates é um dos ministros de Jesus. Ele então vai trazer a grande divulgação, que já estava no templo de Delfos, a inscrição dizendo: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? Eles acreditavam naquela mitologia grega. E Sócrates foi o grande divulgador da importância da gente realmente se conhecer. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não é? Qual o meio prático mais eficaz de homens ser feliz neste mundo e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde: um filósofo da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele na 919A, essa é a 919, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, ele vai, sim, nós sabemos dessa máxima, mas como fazer? E aí Santo Agostinho vai trazer uma série de informações, nessa resposta é mais longa, falando da importância de fazer a revisão diária. Então, todos os dias, analisar os seus atos, o que tinha por trás dos seus atos. Você analisar o que os seus inimigos falam de você, porque normalmente eles falam que os amigos não têm coragem de falar. Não é? E aí traz uma série de dicas. Mas a gente vai encontrar ferramentas de autoconhecimento em vários outros lugares. Por exemplo, nessas buscas que eu fiz sobre autoconhecimento, eu tenho um seminário só sobre autoconhecimento e iluminação interior, está disponível inclusive no YouTube, no meu canal, chama Nazareno Feitosa. A gente vai relacionar algumas dessas técnicas. Por exemplo, tem um conhecimento SUF chamado Enneagrama. São classificações de personalidade, são 9 tipos principais, curiosamente baseados nos 7 pecados capitais mais 2, e você consegue se encaixar ali, e aí você começa a saber um pouco mais de você. Poxa, qual é o seu principal problema? Você identifica qual é o seu principal defeito que está gerando uma série de comportamentos. Então tem o Enneagrama. Tem o Pathwork de Eva Perragos, um trabalho mediúnico, apesar de não espírita, mas muito profundo também do autoconhecimento. Tem também, por exemplo, o próprio corpo, as doenças falando sobre a gente. Tem um livro muito interessante de um psicólogo e um médico alemães chamados Thor Deflesen e Rüdiger Dahlke, que chama A Doença como Caminho, mostrando que cada enfermidade está falando do nosso psiquismo, alguma coisa que a gente não está enxergando. É interessante que ele relaciona com os órgãos, né? Com os órgãos, é bem interessante. É bem interessante essa obra, não é? E tem outras, não é? Tem outras abordagens. A própria psicologia e a psicanálise também. Freud relacionou alguns, e seus seguidores continuaram, a identificar, por exemplo, os mecanismos de defesa do ego. Então, por exemplo, se você até olhar na Wikipédia, você vai encontrar lá, tem 29 mecanismos de defesa do ego: projeção, negação, introjeção, racionalização, que a gente faz e muitas vezes são processos inconscientes. Sim. E a gente não está se dando, e a gente está mascarando a realidade muitas vezes. Então, quando a gente estuda um pouquinho desses métodos, você começa a enxergar: poxa, isso aqui eu estou fazendo dessa maneira. E tem a compensação, né? Por exemplo, eu comecei a dar palestras e a minha psicóloga perguntou assim: Neno, você sabe que você dá palestras? Se ela fosse falar que era porque todo palestrante é meio exibido, né? E tal. Aí ela disse: não, é porque você tem problema de autoestima. Autoestima? E como sua autoestima não está boa, você usa um mecanismo de defesa do ego chamado compensação. Você dá palestras para poder receber o carinho das pessoas, o estímulo, o abraço, o aplauso, o reconhecimento. Olha. E eu achando que era missionário de Jesus. Não tinha nada disso, era problema de autoestima e tinha virado palestrante. A parte de ser missionário de Jesus realmente pode ter a ver com autoestima, né? Mas ser palestrante... E quando começa a superar era problema de autoestima, já descobri... Você queria, digamos, compartilhar seu conhecimento. Já descobri por que eu me meti com esse negócio de palestra. Existem muitos outros que, inclusive, muitos espíritas... tem se voltado para o estudo, né? Que é, por exemplo, a constelação familiar também. Sim, constelação familiar. Então, Bert Hellinger. Tem muita coisa, né, que a gente pode somar para trabalhar o nosso
autoconhecimento, né? Sim, até o próprio yoga, você aprende também. O seu corpo, ele vai somatizar e você trabalhando o corpo, você ajuda a transformar a mente. Os estados de tensão também. Então você identificar, poxa, essa emoção me provocou uma tensão. Aí você deixa aquela emoção passar, aquilo lhe ajuda também no dia a dia. O próprio mindfulness corporal, também, né? a própria questão corporal também pode ajudar. Né? Quer dizer, não faltam ferramentas aí, né? Hoje em dia, né? E Atualmente e a psicologia positiva, ela estou entendendo que ela traz tipo que um roteiro, né? Para você mudar pequenos comportamentos, independente de opção, se você é espírita, se você... Claro. Opção religiosa, você não Sim. precisa ser, nem ter religião alguma, né? Nem seguir crença nenhuma, mas ela vai te direcionar para focar em certos comportamentos, como você falou, né? A gratidão, você relacionar, fazer treinos, né? A gentileza, gentileza. Treinar seu cérebro a E enxergar o positivo primeiro. E cuidar também da parte física, Sim, né? claro. E te dar algumas compensações emocionais também, não é isso? Sim, lembrar do senso de comunidade, da compaixão, não é? Exato. A meditação também. A própria meditação que eles informam, a meditação depois de apenas 2 semanas, você já começa a colher resultados e ela aumenta os centros do cérebro, as zonas corticais, relacionadas à felicidade. Uhum. Então a meditação também produz modificações orgânicas para aumentar a felicidade. Olha que coisa interessante. E o interessante da meditação é que, como ela traz a plena atenção, você, ao se deparar com uma situação, você, em vez de reagir e se arrepender depois, e causar uma infelicidade, você vai refletir e agir, não é? Sim, é mais ou menos por aí. Nazareno, fala então aqui para o nosso público a respeito do seu canal no YouTube. Pois é. Pessoal, é só antes lembrar, citar alguns livros que eu comentei com vocês aqui. O livro principal do lançamento da Psicologia Positiva, do Dr. Martin Seligman, chama Felicidade Autêntica. Felicidade Autêntica. Tem inclusive na Amazon, em livro eletrônico. Do Jeito Harvard de Ser Feliz, daquele Sean Acton, também voltado mais à parte assim, de motivação, de empresarial, de trabalho. Tem também o vídeo que eu comentei do canal Epifania, Tudo que Sabemos sobre Felicidade, literalmente. Eu recomendo para vocês também a palestra do Sean Acton, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e convidar vocês também para conhecerem um pouquinho mais da doutrina espírita. A gente tem um canal com mais de 1000 palestras, chama Nazareno Feitosa. Você pode assistir as palestras gratuitamente, você encontra palestras sobre depressão, o seminário completo sobre depressão e alegria de ver, sobre autoconhecimento, sobre sexualidade, enfim, vários temas, não é? Ansiedade, síndrome do pânico, enfim, vários temas, casamento, família, vocês podem encontrar no nosso canal. É só procurar Nazareno Feitosa. 1000 palestras, Nazareno? Mais de 1000 palestras. Há quanto tempo você faz palestras? No YouTube tem 13 anos. Você é o precursor, então. Bom, eu conheci o Nazareno... A autoestima é antiga, o problema da autoestima é antigo. Eu conheci as palestras do Nazareno no pendrive. Sim. E não, no CD. Foi antes do CD. Tem aqui na Livraria da Comunhão. Tem. Se você quiser ajudar a Comunhão. Se você não for amigo do YouTube, ou se você quiser ouvir as palestras do Nazareno no carro, eu fazia isso. Quando eu ia para o trabalho, eu punha um CD, depois comecei a pôr um pendrive. Na última vez que você veio aqui, você nos presenteou com pendrive. Sim, verdade, tem. Na Livraria da Comunhão tem, também, toda a renda fica para a Comunhão. Então estão todos convidados. Não ganha nada com isso. Isso, estão todos convidados a assistir o Nazareno de várias formas. Bom, Nazareno, muito obrigada pela sua presença. Thelma também, obrigada. O Papo Espírita vai ficando por aqui. Avisando que nós estamos no ar todas as terças pela Rádio Comunhão, na internet, né? E nas quintas, nosso programa vai ao ar no canal da Comunhão no YouTube. Se você quiser escrever para a gente, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com, ou você pode comentar aqui no nosso programinha mesmo, aqui no videozinho, você pode comentar, nós vamos ler as suas mensagens e se você pedir a respeito de um tema, nós vamos proporcionar esse tema, se você fizer alguma pergunta, nós vamos responder.
Vocês fiquem muito à vontade. E pedimos a Nazareno que faça a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Então vamos agradecer a esse Pai de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, como os Espíritos nos ensinam, que a prece deve ser um ato de adoração, de agradecimento e também de pedirmos. Senhor, então, louvado sejas com todas as tuas criaturas. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estar aqui com amigos tão queridos e dedicados, com assistência espiritual dessa casa. Abençoa, Pai, então o nosso país, todo o nosso planeta, todas as nações do mundo, para que possamos ter um mundo melhor a cada dia. E dá-nos a honra, Pai, a alegria de sermos instrumentos de Tua paz para todos os nossos irmãos, levando a alegria, a esperança, a fé e a caridade. E que assim seja.